Graça e paz, meus irmãos, amém? Com motivo de muita alegria que nós estamos aqui hoje para honrar, agradecer a mão do Senhor. E eu peço, por favor, aqueles que puderem, se coloquem de pé. Eu peço que Josilene esteja levantando as mãos de oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos presenteado. Te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para cultuar a Ti e aprender da Tua palavra. Pedimos que o Senhor receba os nossos louvores, a nossa adoração nessa noite. Nos lembramos nessa hora, Senhor, da nossa irmã Joana. Pedimos que o Senhor, Pai, esteja acompanhando a Tua serva ali, seus familiares, dando ao Pai a paciência, dando a Deus sabedoria nas decisões que precisam ser tomadas, Pai. Nós te pedimos ainda, meu Deus, pelos irmãos que aqui ainda não estão, por aqueles que, como pastor, estão nas congregações, que o Senhor possa estar guardando os seus servos onde eles estiverem. Pedimos que o Senhor perdoa os nossos pecados e nos ensine a reconhecer a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Ainda em pé, vamos estar entoando o cântico, o hino 275, Palavra Abençoada. Jesus assim, de nós é
dia 17 de novembro, nós comemoramos o aniversário do nosso cenário. São 163 anos dos Salmozinhos. E eu gostaria de ler um breve resumo sobre a história dos Salmozinhos. No ano de 1861, o organizador e primeiro pastor da Igreja Evangélica Fluminense, Robert Radical, auxiliado pela sua dedicada e culta esposa, a doutora Sarah Portugal, preparou e fez circular no Rio de Janeiro a primeira edição da coletânea de hinos evangélicos, denominados Salmozinhos. A primeira coleção impressa dos hinos evangélicos na língua portuguesa destinava-se ao uso daqueles que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Continha 18 salmos metrificados e 32 hinos. O hinário foi usado pela primeira vez na igreja no domingo de 17 de novembro de 1861. Lançado com apenas 50 números, sucessivamente foi recebendo novos hinos, para que eficientemente colaborou o filho adotivo do casal Cauê, o Dr. João Gomes da Rocha, chegando a conter 608 hinos. A primeira edição, contendo também músicas, saiu 7 anos depois, isto é, em 1868. Tomou o nome de Salmos e Hinos com Músicas Sacras, como temos atualmente. Nos 50 primeiros anos de sua história, os Salmos e Hinos com músicas sacras teve 4 edições, em 1868, em 1889, em 1899 e 1919. Desta última, já com 608 hinos, foram feitos 4 tiragens, em 1919, 1952 e 1959. Por esse tempo, o hinário já gozava de um conceito igual a das melhores e mais completas coleções de hinos existentes na Europa e nos Estados Unidos da América. Em 1975, veio ao lume a 5ª edição dos Salmos e Hinos, com 650 hinos, 27 coros sobre o número 651 e 12 amenes sobre o número 652. A Deus toda a honra e glória e louvor pelos Salmos e Hinos foi e continua sendo um instrumento de louvor e adoração à nossa disposição. Amém? E ainda continuando, gostaria que os irmãos abrissem os Salmozinhos no 389. Promessa bendita. Venha, andemos na luz do Senhor. Isaías 2:5. Sempre na luz.
Bíblias no Salmos 86. Havia misericórdia, irmãos. Salmos 86. Súplica e confiança. E em reverência à palavra do Senhor, eu peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura. Oração de Davi. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos têm se levantado contra mim, e um bando de violentos atentam contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e equidade. Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me o sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Vamos ler juntos o versículo 17? Mostra-me o sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Amém, irmãos? Nesse instante eu convido o Ministério de Louvor para dar continuidade ao culto desta noite, cantando ainda os hinos dos Salmos Hinos. E ainda dando continuidade, nós vamos cantar o hino número 24, o Socorro do Crente. Baseado no Salmo 121 e também em Jeremias 3:23, de fato a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. O Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. Jeremias 3:23. Buscando a salvação.
Todos eles se reuniam sempre em oração. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 1:14 e Atos 4:31. Obrigada, Senhor, está na oportunidade.
oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos aqui para prestar culto de louvor a Ele, que só a Ele é devido. Somos gratos também por esta data, 17 de novembro, aniversário do Inário Salmos e Hinos, 163 anos. Quando esse seminário foi usado pela primeira vez, e durante 163 anos esse seminário tem abençoado a igreja brasileira. Não apenas a igreja congregacional. Há outras denominações que ainda utilizam os salmos e hinos. No início, praticamente todas usavam só salmos e hinos. Aí com o tempo cada um foi fazendo o seu inário, mas algumas ainda utilizam os salmos e hinos com seus belos hinos tradicionais e também com belas histórias. Nós temos 2 livros que foram publicados pela editora da denominação que contam a história de muitos hinos, a história por trás dos hinos, em que circunstância esse hino foi composto. E é muito interessante quando nós ficamos sabendo dessas histórias, e nós temos que valorizar esse cenário, porque eles fazem parte da nossa história e da nossa denominação. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Eu estarei lendo 3 versículos e peço que os irmãos acompanhem com as suas Bíblias. Os versículos finais deste livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos de 16 a 19. Os irmãos podem permanecer assentados, mas com toda reverência à palavra de Deus, façamos esta leitura. Abacuque, capítulo 3, versículos a partir do 16, que nos diz assim: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Que Deus abençoe esses versículos lidos nos nossos corações. Meus irmãos, estamos diante de um livro dos profetas, e um pequeno livro de apenas 3 capítulos, e nós podemos dizer que esse livro do profeta Abacuque é um lamento, inquietação, perguntas deste profeta e que ele faz ao Senhor. Se nós formos olhar o início deste livro, no capítulo 1, nós vamos ter a iniquidade de Judá sendo revelada. Nós vamos ter em sequência a certeza de que Judá será castigado por causa da sua iniquidade. E ainda no capítulo 1 nós temos a intercessão que o profeta Abacuque faz a Deus pela nação de Judá, pelo seu povo. No capítulo 2 nós vamos ter a resposta do Senhor à intercessão que o profeta fez no capítulo 1. E ainda no capítulo 2 nós vamos ter 5 ais que são proferidos contra os caldeus, contra os babilônicos. E esse livro ele fecha no capítulo 3 com a oração de Abacuque, cujos versículos finais nós acabamos de ler. E os livros proféticos, eles tratam de questões importantes para um povo, para uma nação, e importante para as vidas
de um modo geral, não só para o povo da época em que o profeta escreve esse livro, mas também para nós hoje. Porque nós temos que zelar por nós mesmos, para que não venhamos incorrer nos mesmos erros que essas nações incorreram e pagaram um alto preço por isso. E é importante nós lermos os livros proféticos escritos pelos profetas, para exatamente não cairmos nos mesmos erros e termos a mesma punição que aqueles tiveram. O livro de Abacuque tem no capítulo 2, no versículo 4, e alguns até dizem que esta é a síntese do livro de Abacuque, dizendo que o justo viverá pela fé. E é um versículo, um tema que chamou a atenção também de Martinho Lutero. Nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante, e aqui no livro do profeta Abacuque ele também nos traz que o justo viverá pela fé. E nós vivemos dias, vivemos épocas em que os livros que são mais vendidos na atualidade são livros de autoajuda, são livros ensinando as pessoas a ficarem ricas, são livros ensinando que as pessoas se deem bem na vida. Esses são os livros mais vendidos. Mas nós não podemos esquecer do principal livro que até os dias de hoje foi produzido, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra que Deus tem para cada um de nós, para o seu povo. E esse livro de Abacuque, do profeta Abacuque, esse pequeno livro, ele nos desafia a colocarmos a nossa confiança e a nossa esperança em Deus, ainda que tudo esteja dando errado na nossa vida, ainda que tudo esteja desmoronando diante de nós, que nós não tenhamos dinheiro, que nós não tenhamos saúde, que nós não tenhamos aqueles que batam no nosso ombro e nos elogiam, mesmo que tudo dê errado. O profeta nos convida nesta noite a colocar a nossa fé no Senhor e viver por esta fé. Quando Abacuque chega ao final da sua jornada, os irmãos que já tiveram a oportunidade de ler os versículos iniciais, são muitas inquietações, são muitas perguntas que o profeta faz para Deus, porque havia uma sentença para julgar. O próprio Deus vai nos dizer lá no capítulo 2 que levantaria uma nação ímpia e que castigaria Judá pela sua iniquidade. E aqui não havia nada que o profeta pudesse fazer para impedir que esse plano de Deus se cumprisse. Por mais que ele intercedesse a Deus lamentando, mas o Senhor vai usar uma nação mais ímpia do que nós para nos castigar? É isso mesmo? Então há muitas inquietações no coração do profeta, e ele faz muitos questionamentos a Deus. E ele no início, ele tem essas inquietações, mas no capítulo final, ele já consciente de que tudo que Deus disse iria se cumprir, ele decide, ele escolhe colocar a sua fé, a sua confiança em Deus, mesmo diante da tragédia que estava para vir sobre aquele povo e também sobre a vida do profeta. Tudo aquilo pelo que eles lutaram, tudo aquilo que eles construíram, tudo aquilo seria destruído, tudo aquilo seria, e o que sobrasse seria levado como despojo pelaquela nação inimiga. Esse é o contexto do livro do profeta Abacuque. Deus revelou a ele que o seu país iria ser destruído.
iria ser invadido, iria ser saqueado. E eles perderiam tudo. Agora imagine o profeta ter que dar essa notícia para o seu povo. E nos lembramos também que Deus é fiel. E Ele sempre dá os avisos. Sempre Ele usava os profetas para dar os avisos. Porém, quando essa nação não se arrependia dos seus pecados, a punição certamente vinha sobre eles. E é uma questão diferente aqui, essa angústia que o profeta estava tendo, das angústias que muitas vezes nós temos na nossa vida, nos nossos dias. Talvez aquela angústia por estarmos querendo algo e ainda não conseguirmos. Talvez aquela angústia de ter tomado uma multa e perder ponto na carteira. Mas essa angústia que o profeta estava experimentando era algo que nunca ele tinha experimentado na sua vida. Para nós contextualizarmos, imaginemos, hipoteticamente, que o Brasil fosse invadido por uma nação inimiga, em que todos fossem levados cativos, e que nós perdêssemos tudo, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, e fôssemos viver como escravos. É claro que isso está muito distante da nossa realidade, nós não conseguimos conceber o que seria isso, mas essa era a situação do profeta. Judá estava vivendo em iniquidade e Deus falou que traria sobre eles um castigo. E quem Deus escolheu para ser a sua mão, para castigar aquela nação, não era qualquer nação. No capítulo 2 do livro do profeta, Deus vai falar para Abacuque, falando que esta nação, na verdade, no versículo 1, a partir do versículo 5, Deus vai dizer para o profeta: vede que entre as nações olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contado. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Assim são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águias que se precipitam para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Então esta é a nação carrasca que Deus iria usar para vir sobre Judá. Imagine a situação do profeta, sabendo de tudo isso, e aqui não havia mais nada que ele pudesse fazer, uma vez que Deus já tinha decretado que aquilo aconteceria. Mas qual foi a atitude do profeta? Nós gostaríamos de estar trazendo algumas lições para os nossos corações nesta noite através deste livro. No capítulo 3, no versículo 16, que nós lemos,
Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos vacilaram. Essa foi a sensação que o profeta teve, uma sensação de pânico, uma sensação de medo, ao ponto dos seus lábios tremerem, ao ponto dos seus joelhos vacilarem, tremerem, e ele não conseguia nem sustentar o seu corpo em pé. Ele vai dizer que entrou a podridão nos seus ossos. Então essa foi a atitude do profeta diante da calamidade que se aproximava sobre ele. Deus havia contado ao profeta sobre essa invasão. Deus, como nós lemos aqui no capítulo 1, a partir do versículo 5, falou para o profeta da arrogância, da violência e da crueldade que aquela nação que viria sobre eles tinha. E eram detalhes para cada um ficar realmente com muito medo. E essa foi a atitude do profeta. Quando ele ouviu isso, ele perdeu a voz, os seus lábios tremiam, entrou a podridão nos seus ossos, e os seus joelhos não conseguiam sustentar o seu corpo em pé. Tamanho o medo que o profeta sentiu, e não foi sem motivo. O profeta estava aterrorizado com aquilo que estava para vir sobre eles. Ele estava com medo. Mas ele vai nos dizer aqui no versículo 16 do capítulo 3, que esperou pacientemente por Deus. E isso quando ele ainda estava com medo. Ele esperou pacientemente por Deus. Qual a situação que você tem passado na sua vida? Creio que nada chega perto disso aqui. Mas muitas vezes nós somos assolados por tribulações, por provações, por dificuldades. E qual é a nossa atitude diante disso? O profeta diz aqui que iria esperar pacientemente por Deus. E como nós falamos aqui pela manhã, na escola bíblica, nós estamos vivendo numa sociedade e numa geração que não sabe, que não gosta de esperar. Mas o profeta diz: eu esperarei pacientemente no Senhor. Abacuque aqui não estava lidando apenas com a possibilidade de algo que aconteceria. Não, era a certeza que aconteceria. E não havia nada que ele pudesse fazer. E isso trouxe sobre si consequências psicológicas e físicas também, a ponto de ele não conseguir ficar de pé, porque os seus joelhos tremiam. Como nós lidamos com medo? Será que nós já tivemos na nossa vida algum acontecimento que nos gerou medo extremo, ao ponto de nós ficarmos paralisados, sem saber como agir, sem saber o que falar? Se alguém já passou por isso, era a situação que o profeta estava vivendo. O medo o congelou, e não havia nada que ele pudesse fazer para mudar o destino daquela nação. A única coisa que ele se decidiu fazer foi esperar pacientemente. E esperar não é fácil. Ninguém gosta de esperar. Mas o que o profeta nos diz nessa noite é para nós esperarmos pacientemente pelo Senhor. E mais do que esperar, nos versículos 17 e 18, ele vai dizer que também ele escolheu se alegrar em Deus, mesmo quando tudo estava errado. Veja bem o que ele diz aqui, no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele diz no versículo 18: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Essa é uma das maiores expressões de fé que nós vamos ver aqui na Bíblia. Porque o profeta estava diante de um
contexto que é certo que viria a destruição. E ele não poderia fazer nada. O medo fez com que ele ficasse paralisado. Mas depois de colocar no seu coração que iria esperar pacientemente pelo Senhor, ele também decide que iria se alegrar no Deus da sua salvação, mesmo que tudo estivesse dando errado. Mesmo que ele não tivesse como se sustentar, como sobreviver, ainda assim ele disse que ia se alegrar no Deus da sua salvação. E nós vamos ver aqui, nesses versículos 17 e 18, que o profeta vai pintar para nós aqui 3 cenários. E em cada cenário contém 2 imagens correspondentes. No versículo 18, o primeiro cenário que ele vai dizer aqui é: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto, ou não haja uvas na vide. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide. Quando as flores da figueira aparecem, há esperança de que o fruto virá. Ainda não é certeza, mas há a esperança. Quando nós temos na nossa casa uma árvore frutífera, quando ela dá as suas flores, nós já sabemos que logo virão os frutos. Então as flores da figueira e as uvas se formando na videira, nós podemos dizer que essas coisas se referem ao que nós estamos confiando para o futuro. Porque aqui é apenas flor, são apenas cachos se formando. Mas a esperança é de que lá na frente isso aqui, a figueira brotará os figos e os cachos de uvas estarão maduros. É assim que geralmente acontece. Mas a situação aqui era tão crítica que o profeta vai dizer que na figueira não havia flores, que na videira não havia um cacho se formando. Ele não tinha perspectiva para o futuro, apenas a certeza de que eles seriam destruídos. Mas ainda assim, ele escolhe esperar pacientemente no Senhor. E ele escolhe também se alegrar no Deus da sua salvação. Flor é apenas perspectiva de que algo virá. Mas aqui no caso nem flor tinha. Mas ainda assim, o profeta escolheu se alegrar no Deus da sua salvação. A figueira não brota, sendo assim o fruto não vem. As flores não aparecem, também o fruto não virá. Mas ainda assim, o profeta escolhe esperar em Deus e se alegrar em Deus. Todos nós temos os nossos sonhos, todos nós temos os nossos planos, mas são apenas planos. E pode não ser a vontade de Deus que esses planos se concretizem. Nós teremos a mesma atitude do profeta, de esperar pacientemente no Senhor e alegrar no Deus da nossa salvação, quando os nossos planos, quando os nossos projetos são frustrados. Quando nós chegamos diante de Deus, Deus, por favor, me dê um sinal, me mostre uma luz no fim do túnel. E nós não temos perspectiva, temos apenas o silêncio. Ainda assim, nós devemos confiar no Senhor, porque o profeta diz: confie em Deus, não importa o que aconteça. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda assim o profeta escolheu esperar pacientemente em Deus e se alegrar no Deus da sua salvação. Esse é o primeiro cenário, da figueira e da vide.
E o profeta continua aqui nos mostrando um segundo cenário, que ele diz: embora que o produto da oliveira minta, ou seja, embora a colheita da azeitona não aconteça, e ainda que os campos não produzem comida, não produzem o alimento, ainda assim o profeta decidiu esperar em Deus, confiar em Deus, se alegrar em Deus. E nós poderemos dizer que a colheita da azeitona e os campos aqui referem-se às coisas que nós estamos confiando para o nosso presente, algo que está para agora. Mas para a situação do profeta estava difícil. Porque ele diz aqui que o produto da oliveira mentiu, ou seja, o pé não deu as azeitonas. Mas ainda assim, ele confiava em Deus. A ideia aqui é essa, porque muitas vezes, para aqueles que lidam lá na terra com o irmão Joaquim, e semeia no tempo correto, que às vezes não aguarda só pela chuva, mas dá uma maneira de irrigar a plantação, mas pode acontecer que aquilo que foi plantado não vingue. Pode ser que talvez não consiga ter o retorno nem daquilo que foi plantado. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus. O profeta vai nos dizer nessa noite: não importa o que aconteça, se alegre com Deus da sua salvação. Lá em casa, há uns anos atrás, nasceu no quintal um pé de maracujá. Eu imagino que foi fazendo suco de maracujá, e ali as sementes que a gente bate, muitas vezes a gente jogava no quintal, e uma daquelas sementes eu sei que germinou. E esse pé de maracujá cresceu, tomou uma proporção grande, e começou a enramar no varal, e eu amarrei mais algumas cordas para as ramas continuar andando. E chegou o ponto que começou a aparecer as flores do pé de maracujá. E eu já pensando nos maracujá que eu ia colher. Mas aconteceu de um dia para o outro. No dia seguinte, aquele pé apareceu murcho. E até hoje eu não sei o que aconteceu. De um dia para o outro, totalmente murcho. As folhas murcharam, as flores caíram, e lá se foi o desejo de usufruir os frutos dos maracujá. Tomara que não aconteça com a irmã. Amém. Mas é essa a sensação. O profeta estava vivenciando porque ele olhava e não via perspectiva. Não havia fruto. E quando ele fala que os campos não estavam produzindo alimentos, é porque vinha do campo o alimento, mas o campo não estava produzindo. Não tinha perspectiva nenhuma, mas ainda assim o profeta disse que iria se alegrar no Deus da sua salvação. O que nós fazemos, como nós agimos quando somos decepcionados, quando os nossos planos e sonhos são frustrados? O que nós devemos fazer? O profeta nos diz nesta noite: confie em Deus, não importa o que aconteça. A nossa situação jamais será como a que o profeta estava experimentando, mas ainda assim, nós devemos ter a mesma atitude do profeta: esperar pacientemente em Deus e se alegrar no Deus da nossa salvação. No terceiro cenário que o profeta traz para nós aqui, ele vai falar: as ovelhas sejam arrebatadas ao aprisco e nos currais não haja gado. Não bastando não ter alimento no campo, agora as ovelhas e o gado também não tem no curral, a flor do figo não apareceu, os cachos da vide também não, a nação do inimigo estava batendo a porta. O que o profeta tinha de certo é que eles seriam destruídos, mas ainda assim ele decide confiar em Deus. As ovelhas e os gados referem-se àquelas coisas que nós confiamos do passado.
mas não tinha nada, nem no passado, nem no presente, nem perspectiva do futuro. Este era o cenário que o profeta estava vivendo. Sem ovelhas no aprisco, sem gado no curral, sem alimento no campo. Mas ele decidiu que iria esperar em Deus. Se nós pudéssemos contextualizar a situação do profeta com hoje, imaginamos que se no banco não tivesse dinheiro, nem no nosso bolso, e nós não tivéssemos como nos sustentar, se aquelas pessoas que pudessem nos ajudar nos virassem as costas, a fatura do cartão já extrapolou, não há mais de onde tirar, ainda assim nós confiaríamos no Deus da nossa salvação. Porque é muito fácil nós confiarmos em Deus e nós cantarmos louvores a Deus quando está tudo bem, quando a nossa família está bem, quando nós temos o nosso trabalho e com a graça de Deus nós conseguimos suprir a necessidade da nossa casa, quando nós temos saúde para trabalhar. E quando nada disso acontece, onde está a nossa confiança? Onde está o nosso tesouro? Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ensinou que onde estiver o tesouro, ali estará o coração. Então, o que você faz quando não tem em que se apoiar? O profeta nos diz nessa noite: recorra a Deus e Ele te susterá, ainda que não haja ovelhas no aprisco, nem gado nos currais. Assim diz o profeta: eu ainda assim me alegrarei no Senhor e exultarei em Deus, o meu Salvador, o Deus da minha salvação. Nós precisamos aprender com o profeta. E nós nos lembramos também de Jó. Jó era alguém rico, que tinha posses, que tinha uma família numerosa. E Satanás chega diante de Deus e fala: Jó não te teve de graça. O Senhor cobriu ele de bens. Porque Satanás imaginava que a confiança de Jó em Deus era por causa daquilo que Deus tinha dado a Jó. E Deus autoriza que Satanás tocasse na vida de Jó, mas que preservasse a sua vida. E mesmo depois de perder tudo, a sua riqueza, os seus filhos, a sua saúde, ainda assim, Jó continuou crendo em Deus. Mesmo diante dos conselhos da sua esposa, porque ainda guardas a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. E Jó vai dizer a ela: você fala como uma louca qualquer. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esta é a confiança daquele que tem o Deus verdadeiro. E esta confiança é que nós devemos ter quando estivermos passando por aflições, por tribulações, que tudo está no controle de Deus. O Senhor Deus é a minha fortaleza, nos diz aqui o profeta. Veja bem que ele estava para ser destruído, mas Deus era a sua fortaleza. E aqui no último versículo, o profeta vai dizer que era em Deus que ele encontrava forças. E é interessante quando ele traz essa figura de uma cabra numa montanha. Eu não sei se alguns irmãos teve a oportunidade de ver através da televisão, de algum documentário, algumas montanhas bem íngremes. E é possível a gente ver cabras caminhando naquelas rochas. E é uma coisa difícil de entender, porque não é uma rampa, é íngreme, e ainda assim elas vão caminhando ali para lugares altos. E é essa figura que o profeta traz aqui. Ele encontra força em Deus para escalar as alturas. Vai nos dizer no versículo 19: e então uma terceira coisa que nós podemos fazer, e ele diz que é escalar para as alturas. E isso mesmo quando estamos embaixo. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e
e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente, ou seja, em lugares altos. Então o profeta aprendeu a confiar em Deus, ele aprendeu a ter forças em Deus, ele aprendeu que a sua alegria estava em Deus e não nas coisas que estavam à sua volta. Mas ele decidiu confiar no Deus da sua salvação. E aquele profeta que começou o seu livro com muitos questionamentos para Deus, aquele profeta que começou com muitas indagações para Deus, é o mesmo profeta que termina aqui o capítulo 3 com contentamento. Independente do que está acontecendo à sua volta, ele decide confiar no Deus da sua salvação. E se nós fôssemos trazer algumas lições para nós nessa noite, práticas para nós nessa noite, e tudo isso que foi falado aí. Primeiro, nós precisamos exercer a nossa fé nos piores momentos. Porque nos melhores momentos é muito fácil. Mas nós devemos fortalecer a nossa fé em Deus, para que quando os momentos vierem, nós estarmos fortalecidos. Mas para isso nós temos que tomar a atitude do profeta, que primeiro foi esperar pacientemente pelo Senhor. E a segunda lição que nós podemos aprender nessa noite é escolher nos alegrar no Senhor, independente do que está acontecendo à nossa volta. É como cantava o irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Isso é ter contentamento, é saber que Deus está no controle de todas as coisas. E nós seguindo esses dois passos, nós vamos chegar no terceiro, encontrando forças em Deus para sustentar, para nos sustentar e para ficarmos firmes diante de tudo aquilo que possa vir contra nós. A nossa força não vem de nós mesmos, mas tem que vir do Deus que nós professamos, do Deus que nós cremos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Será que nós temos essa capacidade? Que Deus nos dê a firmeza para permanecermos nele, diante das dificuldades que possam estar acontecendo à nossa volta. Que Ele nos abençoe. Vamos estar orando mais uma vez. Senhor Deus, somos gratos pela Tua palavra, pelos ensinamentos que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Pedimos que a cada dia o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, aquiete os nossos corações nos momentos de dificuldade, nos ensine a esperar pelo Senhor, nos ensine a nos alegrar no Senhor, independente das circunstâncias, e firme os nossos pés, para permanecermos em Ti, de não olharmos para as dificuldades nem para o mundo, mas que os nossos olhos sejam firmados em Ti, e que o Senhor nos abençoe nesta noite. Amém. Antes de nós passarmos a palavra para a Anne, eu gostaria de estar cantando um hino. Esse hino que eu vou estar cantando está dentro disso que nós falamos nessa noite. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa alegria? Onde está a nossa confiança? A
Na próxima quarta-feira, quem estará na direção da Senhora Hilda e o estudo estará com o pastor Zé Ângelo. No culto de oração da sexta-feira, a direção está com Josenice. No sábado, haverá a programação dos jovens, será lá em casa. E no domingo, dia 24, a direção estará com o presbítero Joaquim e a pregação com o pastor José Ângelo. Então, irmãos, eu peço que os irmãos coloquem de pé para finalizarmos este culto, entoando o hino 321. Tal qual eu sou, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51, 17. Tal qual eu sou, Senhor.
as orações da igreja, de Deus, como o Senhor tem me abençoado e me protegido de todo modo, todo feliz. Amém. E abençoando, santificando, abençoando a igreja, usando a semana de paz e alegria. E essa operação foi que faça com perdão do meu pecado, em nome de Jesus Cristo, vai ser. Amém. E amém. Oração silenciosa,